No Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos encontrar a quinta expressão, ou a quinta fala de Jesus, quando estava naquela cruz. Nenhuma palavra dita por Jesus fica sem sentido. Todas elas têm um significado profundo, uma lição. E temos muito que ver aqui neste versículo 28 do capítulo 19, que diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. O que mais impressiona é que Jesus, Cristo, teve sede. Nós temos muito que aprender com relação à morte de Cristo, com relação à sua crucificação. Nós somos ainda bastante superficiais, não entendemos a profundidade dessa cruz. A cruz foi um ato do amor de Deus. A cruz também revelou a profundidade da nossa miséria. Nós não temos a noção do estado do homem. Precisamos da revelação de Deus para mostrar o que nós somos, o que você é. A cruz revelou a graça e a verdade. A graça porque nada podíamos fazer por nós mesmos. A verdade revelou o amor de Deus aos perdidos. A cruz é a resposta para as nossas angústias. Lá também, você quer uma resposta para a sua angústia? Olhe para Cristo, olhe para aquela cruz. A cruz é o fim da velha criação. Então, nós precisamos pedir a Deus e que o Espírito Santo fale no nosso coração o que significou aquela morte naquela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já chegamos aqui na quinta fala, que está relacionada à angústia. A primeira fala foi registrada por Lucas 23, versículo 34. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação. A primeira expressão de Jesus registrada em Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Essa primeira fala, essa primeira expressão dita por Jesus Cristo naquela cruz está relacionada ao perdão. E qual é a lição que nós precisamos tirar? A lição é que é impossível você perdoar alguém se não estiver na cruz. Não faz parte e não tem sentido exigir que uma velha criatura peça perdão ou perdoe. Não está na natureza humana o perdoar. Se você tem aí alguém que não consegue perdoar, e se alguém também não está conseguindo perdoar alguém, você não vai poder ajudar essa pessoa, senão através daquela cruz. Nós só podemos perdoar alguém
pelo princípio do perdão que nós já recebemos em Cristo Jesus. Então, o perdão. Aí eu faço uma pergunta. É fácil perdoar? É impossível. Você perdoaria um pedófilo? Você perdoaria seu pai, ou o pai que estuprou uma filha? Uma mãe que convive com um filho cego, porque numa briga de rua, 2 pivetes sangraram os olhos dessa criança. Como é que essa mãe vai conviver com essa criança cega? Se não for na cruz, é impossível. É impossível. O homem não tem natureza para perdoar. Perdoar o agressor. E foi exatamente o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Ele perdoou seus agressores. Agora, ser imitador dele significa, você não pode viver a vida cristã sem a vida cristã para viver. Você não pode perdoar alguém sem primeiro ter recebido o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão dele. Então a primeira fala de Jesus está relacionada ao perdão. Você já perdoou alguém? Você já perdoou o inimigo? E esqueceu da ofensa? Ou ainda consegue, perdoa, mas não esquece? A segunda fala está relacionada, está registrada em Lucas 23, Lucas, aí mesmo, pertinho, 23, versículo 42 e o versículo 43. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus quis dizer com isso? É que ele explicou aqui o fundamento da salvação. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso significa que Jesus Cristo iria morrer e ressuscitar. Você não pode ajudar uma pessoa sem falar da cruz. Você não pode ajudar alguém do perdão sem falar da cruz. Não existe salvação fora da cruz. A cruz é a loucura para os homens que se perdem. Você não pode ser salvo fora dela. Aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação da cruz. É loucura. Você dizer para alguém: olha, eu morri, Cristo é a minha vida, isso é loucura. O homem sem Deus, o incrédulo, não vai entender isto. Mas você só pode ajudar uma pessoa através da cruz. A salvação inserida na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a segunda fala. A terceira fala está relacionada ao amor. João 19, 25, versículo 25 e 26. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Afeição, amor. Como amar alguém? Não é um amor filéu, não é um amor amizade, é um amor ágape. Você consegue amar um inimigo? Você consegue amar um agressor? Você consegue amar aquele que te ofende, aquele que te critica? Amar os inimigos? Será que isso é possível? Somente na cruz. Não há lugar nenhum fora da cruz. Nenhuma ajuda.
fora da cruz. Então, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que se dá de forma proposital. Não importa se o objeto amado se existe reciprocidade no objeto amado. Amar independentemente de qualquer reação. Esse é o amor ágape, é o amor que foi derramado por Deus em nossos corações, ou melhor, no coração daquele que foi regenerado. Amar de forma proposital somente aquele que passou pela cruz. Somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí a terceira fala, o amor. A quarta fala está relacionada ao sofrimento. Está registrado em Mateus 27, Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O que significa isto? Quando você lê essa expressão, Eli, Eli, oh Deus meu, por que me desamparaste? O que vem no seu coração? O que você entende com essa expressão de Jesus, com essa fala dele naquela cruz? O que você entende? O que vem no seu coração? Se você ler cuidadosamente as Escrituras, você vai descobrir que este momento foi quando Deus pegou você, a mim, a raça adâmica, com a natureza imunda, natureza de víbora, natureza maligna, uma natureza depravada, totalmente depravada, e colocou no corpo do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que significa isso? Você é capaz de pegar todo o lixo do mundo e levar para dentro da sua casa? Você é capaz de conviver com o lixo deste mundo? Então, naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo recebeu o lixo de cada um de nós. Mas nós não temos a noção do que significa isso. Será que nós temos a revelação mesmo daquilo que nós somos? Será que esse cristianismo fragilizado, esse cristianismo religioso, será que ele não impediu ou cauterizou a nossa mente? Ou nós estamos com a mente cauterizada, achando que está tudo muito bem, que nós não somos tão ruins assim? Será que nós temos a noção do que significou a morte, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz? Você tem a noção, meu amado? Pergunta para o seu coração. Por que Deus desamparou Jesus Cristo? Por que Ele desamparou o Filho? Por minha causa, por sua causa. Deus meu, por que me desamparaste? Significou a nossa entrada com toda a sujeira, com a nossa rabugice, encrenquice, com toda a nossa manias, vícios. Somos chatos demais. Por isso que nós precisamos de cruz. Esse sonho que Deus tem, esse propósito que Ele tem para cada um de nós, Ele sonha. Que sonho é este? É que cada um aqui seja semelhante ao Filho dele. Mas não damos conta disso. Achamos que o fato da salvação, agora eu fui salvo do inferno e estou contente. Você não deveria estar contente com essa posição. Só
simplesmente pelo fato de ter sido salvo. Mas Deus tem algo maior do que a salvação. Ele tem a revelação do Filho dele, do Salvador no nosso íntimo, no nosso coração. Que sejamos parecidos. Aí entra o princípio da cruz. Esse princípio diário. Esse levar o nosso morrer diariamente. Nas trombadas, nas dificuldades, dentro de casa, mulher chata, marido chato, filho chato, é aquela hora que você tem que levar a cruz. Na angústia. Você imaginou no momento difícil para o Senhor Jesus Cristo? Abandonado por próprio Deus e pelos homens, desprezado naquela cruz, sofrendo a mais profunda angústia, ele não poderia ter botado para fora as suas amarguras? Ele não tinha amargura, ele tinha propósito, ele tinha sonho. Amargurados somos nós. Isso é verdade. No momento da angústia a gente bota para fora tanta besteira, fala sem sentido, e Jesus naquela cruz não disse nada que não tivesse um significado, um sentido. Então, por que Deus desamparou a Jesus Cristo? Por minha causa, por sua causa. E Ele quer salvar você. Ele quer viver em você. Ele quer fazer morada dentro do seu coração. Ele quer governar a sua vida, governar as circunstâncias, governar o casamento, governar os relacionamentos. A partir de onde? Ele precisa pôr fim na sua vida e na minha vida. Nós não prestamos, a velha vida, a raça adâmica não serve para Deus, tem que ir para a cruz. Se Deus tivesse um outro jeito, Jesus não precisava morrer. Então, queridos, a quarta fala está relacionada a mim e a você. Nós entramos no corpo de Cristo, somos inseridos, unidos, plantados juntamente com Ele naquela cruz. Por isso Ele pôde dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele desamparou quem? A Ele, por minha causa e por sua causa. Então, não seja tão simplório com relação à experiência em Cristo. Agora, a quinta fala, que essa que está registrada em João, é uma frase tão, talvez para mim, para você, para uma mente superficial não tem muito sentido, quando Jesus diz assim: tenho sede. O que é isto? Tenho sede. A quinta fala registrada em João 19, 28 que nós lemos. O que significa isto? Tenho sede, queridos, amados de Deus. Revela para mim e para você a humanidade de Jesus Cristo. Jesus homem. Deus, homem, isso não passa pela diagnose intelectual. Isso não cabe na nossa cabeça. Não faz sentido para o incrédulo, e muitas vezes para o crédulo, para aquele que crê. Esse é o mistério. Mistério de um Deus que podia, com um sopro, jogar este planeta Terra para bem longe. Ele resolveu descer, tornar-se homem. É o mistério. A Bíblia diz que é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Dá para entender isso? Você consegue entender um Deus, criador dos céus e da terra, um Deus que não foi criado? Ele é autoexistente. Desce, assume uma carcaça humana ao lado de Jesus, o humano, e recebe cada um de nós no seu corpo. Um Jesus, um Deus que desce em carne para nos justificar. E um Deus que desce em carne e Ele é recebido em glória. Aquele que nasceu em Belém era o Verbo divino. Uma criança envolta em panos é Deus em forma humana.
Um menino que discute e que interroga os doutores da lei. É um menino, é um Deus homem. Jesus homem, sofrendo as afrontas dos seus algozes, sendo cuspido, desprezado, é o Deus homem. Tenho sede. Por que eu tenho sede? Você pode dizer assim, é um sofrimento, é uma sede física também. Mas eu quero dizer para vocês que a sede de Jesus, o intenso sofrimento de Cristo foi mais do que uma dor da carne. Sua sede foi o efeito da agonia de sua alma no feroz calor da ira divina. Tenho sede. Aí ele diz, isso aqui foi profetizado anos atrás, como um servo brama pelas correntes de águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Jesus estava com sede do próprio Pai. Tenho sede daquele relacionamento, daquela comunhão. Não é só uma sede física. Tenho sede significa que a profecia se cumpre e se cumpriu. Estamos vendo registrado no Salmo 69. Salmo 69, versículo 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. É uma profecia. A veracidade do cumprimento da palavra de Deus na vida de Jesus. Qual é a lição? O que nós podemos tirar na prática? O Senhor estava pendurado naquela cruz por 6 horas. E havia passado por sofrimento sem paralelo. E contudo sua mente estava clara e a sua memória intacta. Que lição podemos tirar disso? Qual a lição que eu devo tirar e que você também deve tirar? O que a cruz quer nos dizer? Por mais profundo que seja o sofrimento, por mais negro que seja o momento, por mais dolorido que seja aquele instante, aquele momento, aquela que você está passando, a palavra de Deus prevalecerá. Ela prevalece. Você pode recorrer textos da Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A veracidade da palavra. Tenho sede do cumprimento dessa palavra. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor. Será que nós temos isso? Será que é essa esperança que nós temos? Queridos, será que temos a compreensão do que significou aquela cruz? Qual é a nossa experiência? Ou nós estamos brigando? Ou brincando de cristianismo? Um sistema muito bem elaborado. Entretenimento. Muitas vezes nós montamos um esquema para entreter as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Ele revele no mais profundo do meu e do seu coração o que significa aquela cruz, o que significou aquela cruz para nós. Tenho sede.
aqui vemos o nosso lugar no sofrimento. A cruz nos mostra que Deus não ignora nossas dores, pois na pessoa de seu Filho, Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A cruz nos mostra que Deus não está desatento às nossas tristezas e angústias. Você entende isso? A cruz nos fala que Deus não é indiferente à dor, à sua dor. Será que Ele é indiferente? Ou está indiferente à sua dor? Qual o grau dela? Porque nós reclamamos, estamos sempre murmurando, nos queixando, discutindo com Deus, nós ficamos bravos, reivindicamos os direitos, estamos inquietos. Nós não queríamos passar por desgraça, doença ou morte, não é verdade? Você gostaria de tudo isso? Você não gostaria que a desgraça batesse na sua porta? Como aquela mãe que perdeu a sua filha e começou a questionar a Deus? E você tem um probleminha, você começa a questionar a Deus? Por que o sofrimento? Por que a dor? Por que o marido de uma hora para outra vira as costas para a esposa? É indiferente. Não quer mais. Não quero mais saber de você, não te amo. Aí o mundo cai. E a fé vai junto. Você não concorda. E briga com Deus. E discute com Deus. E pergunta, mas não tem resposta. Por quê? De repente um filho é tirado das suas mãos. De repente uma doença surge repetidamente. Mas eu sou um servo, eu sou um filho de Deus, eu não merecia isto. É isto? É assim que nós falamos? Agora você poderia recorrer um pouco à revelação da palavra de Deus. Você poderia perguntar por que Deus permitiu a queda de Adão? Tem resposta para isso? Deus poderia ter impedido? Por que Deus não impediu? Isso é um mistério. Deus não poderia ter impedido Caim matar o seu irmão Abel? Poderia ou não poderia? E por que ele não fez? É um mistério da fé. Por que você está reclamando do seu problema? Culpando Deus? Deus poderia ter evitado Abraão ter uma relação com a serva e ter gerado uma nação que até hoje está lá, brigando, criando confusão ali no Oriente Médio? Você perguntaria para Deus assim, um homem que foi usado por Deus, teve a revelação do próprio Deus, ser cerrado ao meio? Você entende isso? Isaías. Você compreende um Oséias que casa com uma prostituta e que vai lá na zona do meretrício buscar uma mulher? Você entende o João Batista que prega, que está convertendo muita gente ao Senhor e perde a cabeça por causa de um adultério que ele denunciou? Você pode perguntar por que João, que teve tremenda revelação, foi para a ilha de Patmos, isolado do mundo, mas isolado do mundo, ele revelou ao mundo o que Deus tem para fazer, o que Ele vai fazer com este mundo. Então não pergunte o porquê para Deus.
simplesmente diga: Senhor, Deus poderia ter evitado o sofrimento do filho dele? Poderia, mas por que não fez? Porque ele tem um sonho. Porque Deus tem um propósito. O sonho dele é matar você. Tirar essa natureza arrogante, nojenta, rabugenta de dentro do homem e colocar uma nova natureza. É dar fim na velha vida e na ressurreição trazer uma nova vida. Você está perguntando o que para Deus? Você tem sede? Você tem sede do quê? Que Ele resolva as suas dificuldades? Você tem sede que Ele resolva o seu problema financeiro, o seu problema conjugal? Este é o foco? Então eu quero dizer para você, tenha sede por Ele, porque Ele teve sede para dessedentar os sedentos. Ele teve sede para saciar aqueles que estão morrendo de sede. Por isso Ele teve sede, porque Ele se tornou a fonte que jorra, de água que jorra para a vida eterna. Vocês entendem isso? São os paradoxos da palavra de Deus. Você entende isso? Que um homem que teve sede naquela cruz, para ser a fonte que jorrasse a vida eterna, por toda a vida eterna, para cada um de nós. Isso é um paradoxo, inexplicável, um mistério. Um Deus que desce na forma humana, que recebe essa natureza miserável, desgraçada, nojenta, rabugenta, que você herdou, que eu herdei. Recebe naquela cruz, mata essa natureza, ressuscita, e para que cada um tenha dentro do seu íntimo uma fonte de água que jorre por toda a eternidade. Dá para entender isso? Aí nós ficamos discutindo sexo de anjo. Estamos brigando com picuinhas. Tenho sede. O que isso revela mais? Aqui vemos a revelação de uma necessidade universal. Ele teve sede para dessedentar os sedentos. Ele morreu para saciar os que têm sede. Então, não são boas notícias ouvir que há alguém, que alguém pode nos satisfazer, que Ele é suficiente em tudo. Gente, acorda! Acorda, povo de Deus! Jesus é suficiente em quaisquer circunstância, seja na dor, seja na fartura. Qual é o seu problema? É financeiro? Aí você fica desesperado atrás do dinheiro, não é? Mas tenha sede por Jesus Cristo. Não é bom ouvir: quem tem sede vem a mim e beba. Não é bom ouvir isso. Mas ele teve sede. Primeiro, em João capítulo 4, versículo 14. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente querida, isso é real na sua vida? Faça uma pergunta ao seu coração. Aquele que beber da água, que água é esta? Jesus. Nunca terá sede. Mas ele teve sede naquela cruz para tornar a fonte de água viva no seu íntimo. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Sobretudo que as cisternas deste mundo fornecem, está escrito nas letras da verdade inefável: qualquer que beber desta água tornará a ter sede.
O mundo não tem como matar a sua sede, não é a filosofia, não é a psicologia, não é a religião, é uma desgraça. A religião foi criada pelo diabo para nos enganar. A religião é algo centrado no homem e não mata a sede. É só Jesus. É só Jesus, é só Jesus. Culto não satisfaz uma pessoa. Quem satisfaz uma pessoa é Jesus Cristo. Acorda, gente. As riquezas deste mundo não podem satisfazer o coração sedento. A filosofia, a religião, nada pode descedentar o homem adâmico. Este homem adâmico, este homem Adão, aquele que pecou, que passou o pecado para mim e para você, somos pertencentes a essa raça adâmica, foi colocado na cruz. Deus tem que dar fim. E Ele pôs fim nessa raça. Você tem sede por Jesus Cristo? Você tem paixão por Jesus? Você deseja crescer em Cristo? Não sei. Não gostaria de ouvir as respostas. Porque normalmente as pessoas querem Jesus para que Ele resolva os problemas, as dificuldades. Resolva o problema financeiro. Resolva um problema de doença. Resolva até mesmo um casamento desfeito. Mas nós não temos sede por Jesus Cristo. Tenho sede. Mais uma vez, aqui vemos um princípio permanente. Há um sentido real, em que Cristo ainda tem sede. Ele teve sede naquela cruz, mas hoje Ele tem sede. Sede por quê? Porque Ele continua sedento. Ele está sedento pelo amor e pela comunhão dos seus. Ele anseia pela companhia do povo que comprou pelo seu sangue. Ele está sedento pela salvação dos perdidos. Ele está sedento e faz o convite para todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele está sedento por mim e por você. Queridos, nós precisamos do auxílio. Nós precisamos que o Espírito Santo venha falar profundamente no nosso coração o que significou aquela cruz. Nós não temos noção. Nós não entendemos. Por isso estamos brincando de cristianismo. O Deus chamado pelo W. Tozer, o Deus é entretenimento. Estamos discutindo coisas desnecessárias, brigando por picuinhas, mas precisamos descobrir que a resposta para uma vida plena está naquela cruz. Você tem certeza? Se você der uma olhada lá no seu coração, você tem certeza que você já morreu com Cristo? Você tem certeza que Cristo é a sua vida? É convicção no seu coração? Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. Ele anseia por você. Ele anseia em ouvir você dizer: põe-me como selo sobre o teu coração. Está entendendo? Ele anseia. Se você tem certeza que Ele vive em você, Ele anseia por você. E anseia em ouvir você dizer: põe-me
como selo sobre o teu coração. Eu quero dizer para vocês que, para cada um de vocês, que isso não é novidade. Deus ama cada um de nós. Agora você pode dizer para Deus: Senhor, eu quero. Coloque o selo sobre o teu coração. Eu quero viver para ti. Dá-me sede. Bem-aventurados que têm sede e fome por justiça. Bem-aventurados, felizes. Não é sede e fome por coisas espirituais, mas é sede por Jesus Cristo. É a pessoa dele. Não é pelo que ele tem. Não é anseio pelo céu. Eu estou esperando o meu momento quando chegar. Não. O céu é aqui. Alguém disse que o céu, Jesus em nós, é céu na terra. É possível isso? No mundo tão complicado, tão rabugento, relacionamentos complicados, complexos, gente atrapalhada, um mundo perigoso, a violência cresce, as doenças aumentam, as patologias estão crescendo, as reações esquisitas, novas doenças estão surgindo. Estou falando de doenças emocionais. Gente que nos surpreende com coisas. Como conviver no mundo deste? Como se relacionar neste mundo? Como viver neste mundo? A cruz é a resposta. A cruz é a resposta para dizer para você: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a experiência é sua vida, você tem sede? Se não, peça para Ele: Senhor, dá-me sede por Ti. Que o meu alvo seja Jesus. E que o teu sonho é que Cristo apareça. Isso é loucura. O projeto de Deus é que pegar um sujeito como eu, como você, gente arrebentada, estrupiada, rabugenta, e transformar como projeto para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Tem cabimento? Que amor é este? Que cruz é esta? Nós não entendemos. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque este é o projeto dele. E se você se entregou, e se você já se ofereceu a Deus e creu na sua morte com Cristo, você está dentro desse projeto. Custe o que custar, Ele vai quebrar, Ele vai moer, Ele vai desconstruir todas as nossas manias, nossas mazelas, para formar o caráter, a imagem do seu Filho em cada um de nós, para que as pessoas vejam. Sabe de uma coisa? Esse homem morreu em 72, se eu não me engano, Dr. Martin Lloyd Jones. Ele disse uma coisa que para mim foi muito bom ouvir aquilo, mas me surpreendeu, porque ele diz o seguinte, ele faz o seguinte comentário: muitas vezes nós condenamos a igreja porque a igreja está muito semelhante às coisas do mundo. Isso é verdade. Por a igreja estar muito próxima do mundo, as pessoas não veem, elas não veem Cristo. Mas tem um outro fator interessante. Quando não é o mundo, são os cristãos deprimidos. Reparou isso? Eu fiquei assustado. Porque o número de cristãos nasce de novo com depressão, com angústia, e o que está do lado de fora vai dizer o quê?
Você não tem Jesus, mas vive deprimido, angustiado. Isso não é peso. Isso foi uma observação dele. Isso me assustou. Porque o número de nascidos de novo, de filhos de Deus, em depressão, em tristeza, não celebram a vida. Eu não sei o porquê. Onde está o problema? Eu não sei se é a falta de uma revelação que a beleza de Cristo supera tudo isso, ou nossos olhos estão focados nas coisas. Esperamos muito deste mundo, das pessoas, tiramos os olhos de Cristo, por isso que há muita depressão e tristeza. Isso é uma observação dele. Mas o mundo quer ver Cristo. O mundo quer ver... Aquela pessoa que está lá trabalhando com você quer ver Cristo em você. Lá na casa o marido quer ver Cristo na esposa e vice-versa os filhos. Mas isto é o sonho de Deus? Este é o sonho dele? É. Quando vai se realizar? Na sua vida? Eu entendo quando você se oferecer para ele e dizer, eis-me aqui. Pode deixar, baixar a ferramenta, pode baixar o serrote, o martelo. Trabalha, Senhor, na minha vida, eu quero. Porque ele pergunta para um leproso, queres ser curado? De repente ele quer perguntar para você, você quer ser semelhante ao meu filho? Ah, eu quero. Aí Deus vai reunir muitas coisas e vai permitir muitas coisas para nos quebrar. Mas não existe glória maior do que esta. Não há dinheiro neste mundo, não há fama, não há poder, nada neste mundo pode comparar com a glória do Senhor Jesus Cristo revelada no seu coração, no meu coração, no coração de cada um de nós. Qual o sonho de Deus para mim e para você? É que Cristo apareça, que Ele se manifeste. Então, Ele anseia por você. Ele anseia em você dizer, põe-me como selo sobre o teu coração. Amém?